A paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus, que igreja linda. Como o Hamilton disse aqui, eu espero que o Senhor venha constrangir você com o amor dele. Eu espero que nessa noite você possa sentir a profundidade do amor dele por cada um de nós. Todo final de ano eu faço uma reflexão do ano que se passou, e eu fazendo uma reflexão daquilo que eu fiz no ano passado e coisas que eu deveria deixar, atitudes que eu tomava que me distanciou de Deus, atitudes que desagradou a outros, e eu refletindo o que eu devia mudar, o que eu não devia trazer para este ano novo. O Senhor, Ele ministrou no meu coração coisas que eu não deveria trazer, mas coisas que eu nunca devo deixar. E está exatamente em 1 Coríntios 13:13. O Senhor, Ele nos orienta a nunca abandonar essas três coisas. E uma delas o apóstolo falou ali no vídeo, que é a fé. Olha o que diz a palavra do Senhor. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Quando fala permanecer, é permanecer, é contínuo. Eu amo meu irmão hoje, aqui na igreja, acaba o culto, eu continuo amando meu irmão. Eu amo a Deus aqui na igreja, lá fora eu amo a Deus também. Eu amo meu irmão hoje, amanhã eu amo. Se o meu irmão me desagradar hoje, permaneçam o amor. O amor permanece independente da circunstância. O amor tem que permanecer. Nós não devemos amar pela circunstância, pelos frutos que o outro irmão tem dado, mas porque o amor tem que permanecer em nós. Permaneçam a fé. O que é a fé? A fé diz em Hebreus capítulo 11, no versículo 1: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza. Você não tem dúvida, você tem certeza. Não há espaço para dúvida, e a vontade de Deus é que nós temos certeza. Eu tenho certeza que Deus existe. Eu tenho certeza que a palavra dele vai se cumprir na minha vida. Eu tenho certeza que a Bíblia é o meu manual aqui na terra, que se obedecer todas essas palavras, como o Hamilton disse ali, nós vamos comer o melhor da terra, nós vamos viver melhor se nós tivermos certeza e levar esta palavra conosco. Lá no jardim, Deus, ele disse para Adão e Eva: todos esses frutos aqui, todas essas árvores, você pode comer. Mas existe um fruto ali no meio do jardim que você não deve comer. Porque se você comer deste fruto, certamente morrerá. Então o Senhor lançou a palavra, deu a direção, o manual ali de vida, Deus deu a direção para ela. Porém, ela deu ouvido à serpente e ela chegou até teve um pouquinho de fé, né? Não, mas o Senhor falou que eu não posso comer deste fruto, porque senão eu vou morrer. E a serpente lançou ali as setas. Não, você não vai morrer. Se você comer deste fruto, você vai ser igual a Deus. E a Eva, por um momento, ela abandonou a fé, ela deixou de acreditar naquilo que Deus havia dito e deu ouvido à serpente e comeu do fruto. Adão também comeu, e grande foi a consequência. Até hoje a gente colhe a consequência. Muitos julgam Adão e Eva, mas quantas coisas que Deus já disse para a gente não fazer e a gente fez. Então a culpa não é só de Adão e Eva, é toda a humanidade. Se nós estivéssemos lá, nós também erraríamos. A gente erra por coisas tão menores, coisas tão simples que Deus nos ensina, e a gente erra.
Mas nessa noite, em nome de Jesus, que nós venhamos ter uma fé inabalável. Quando vir as setas do inimigo falando coisas, nós vamos ter a fé que é um escudo, como diz em Efésios. Em Efésios fala que a fé, ela é um escudo que nos protege dos dardos inflamáveis do inimigo. Os dardos veio sobre a Eva, porém ela não estava com a fé inabalável. Ela deu ouvido à serpente, e com isso ela fez aquilo que desagradava a Deus. Mas nós, em nome de Jesus, vamos trazer essa fé para nossas vidas. E quando vir a seta do inimigo falando que você não vai vencer, a empresa que você está começando não vai dar certo, você não é amado, quando vir todas essas setas, você vai usar o escudo e vai ser protegido e guardado. Você vai trazer para a sua vida não o que os outros dizem, mas o que Deus diz ao seu respeito. E Deus diz que você é mais do que vencedor. Deus te amou de tal maneira que não teve palavras certas para escrever o tamanho do amor de Deus por você. Quando nós trazemos essa fé em Deus, irmãos, não há seta que nos atinja, porque a nossa fé está inabalável. O nosso Deus, Ele é o Rei dos reis, Senhores dos senhores. O que é impossível para nós, é possível para Ele. Não há impossível para o nosso Deus, o nosso Pai. Que venhamos tomar posse dessa palavra, irmãos. E a palavra diz: não abandone a esperança. O que é esperança? Esperança é você esperar, acreditando que tudo aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir. Deus prometeu que Ele vai voltar e vai nos buscar. Muitos têm perdido a esperança. Eu já ouvi isso tantos anos e não acontece. Mas todas as pessoas que morreram hoje, é como se Jesus já tivesse voltado para elas. Será se elas estavam preparadas? Que nós não venhamos perder a esperança, que nós não venhamos perder a fé, porque perdendo esses dois, nós podemos perder também a nossa salvação. Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele nunca deixou de cumprir nada, irmãos. Então que venhamos nos agarrar na fé e na esperança. E meditando na fé e na esperança, o Senhor me trouxe a lembrança de um testemunho da minha tia. A minha tia, em 2017, ela com mais ou menos 60 e alguns anos, foi diagnosticada com câncer. E ela já de idade, aí veio essa doença. E muitas pessoas, quando descobrem essa doença, costuma não durar muito tempo. Logo em seguida, pouco tempo, costuma morrer. E eu meditando nessa palavra, o Senhor trouxe na minha mente, que muitos morrem, não é por causa da doença em si, é porque perdem a fé e perdem a esperança. Desacreditam. Aí quando descobrem uma doença, algo ruim, já desacredita, já se entrega. Ontem mesmo, lá na Terceira Ponte, foi interditada porque um rapaz queria se jogar, mas graças a Deus o bombeiro conseguiu resgatar aquela vida. Mas muitos têm perdido a fé e a esperança e pensando em se matar, e muitos têm se matado porque perdeu a fé e perdeu a esperança. Mas a minha tia, quando eu conversava com ela, irmãos, ela, com aquele jeitinho dela da roça, ela fala: eu vou ficar boa, você vai ver, Jesus vai me curar. E ela falava com a certeza, irmãos, que trazia uma calma para toda a família. Ela crendo que Jesus ia curar ela. E ela começou a fazer os tratamentos e foi perdendo muito peso, ficou bem debilitada. No meu casamento em 2017, ela estava toda maquiada, estava bonitinha, mas não tinha como não reparar como ela estava debilitada, sem força.
Mas, mesmo naquele estado, a esperança e a fé continuavam a mesma. A circunstância foi piorando, mas a fé e a esperança estavam viva. Eu vou ser curada, você vai ver, eu vou ficar boa. E foi passando um tempo, ela voltou lá no médico. O médico fez uns exames e falou: dona Lica, aqui está dizendo que você não tem mais nada. Você está curada totalmente, não tem nada, não tem câncer nenhum mais em você. E Natal passado, agora ela passou lá na minha casa, cheio de alegria, forte, feliz, nos alegrando. E eu fiquei pensando, e se ela tivesse abandonado a fé e a esperança, será que ela estaria aqui no meio de nós? Eu diria que não, irmãos. Quando veio essa Covid-19 para cá, só se falava em morte. Parece que quem pegava, você já podia ir lá despedir da pessoa que vai morrer. Os jornais só falavam de morte. Morreu tantos hoje, tantos tal, mas não falava quantos que eram curados, que era um número muito, muito, muito além daqueles que morriam. E eu acredito que muitos morreram não por causa da doença em si, foi porque perdeu a fé e a esperança, deu espaço para o medo. Os jornais só falavam tragédia, só falava morte, e aquilo veio ao coração daqueles, uma doença nova que muitos não sabiam, e aí pegava só o lado ruim. É aquelas setas do inimigo, aqueles dardos que vêm. Mas quando você está com a fé inabalável, você se fortalece no Senhor. Muitos estão morrendo. É claro que essa doença pode levar à morte, a gente tem que se cuidar, isso é verdade. Mas eu creio que muitos estão dando espaço para o medo, estão se entregando. Que nós venhamos fortalecer no Senhor em todo tempo, todas as circunstâncias. Jesus, ele já havia dito: no mundo tereis aflição. Vai vir momentos difíceis, mas tem de bom ânimo. Acredita naquele que pode todas as coisas, até o impossível ele pode fazer. Por isso nós temos que ter bom ânimo, porque o nosso Deus, ele faz até o impossível. Aleluia, Jesus. Nada é impossível para o nosso Deus. Então permaneçam a fé, permaneçam a esperança, porque muitos têm perdido a fé, porque muitos estão perdendo a esperança. Se você tem o Deus do impossível, aleluia, Jesus. E a palavra diz: permaneçam também o amor. Tem a fé, a esperança e o maior deles, o amor. Você pode ter a fé, como diz aqui nos versículos anteriores de 1 Coríntios 13. Você pode ter uma fé capaz de mover uma montanha de um lado para o outro. Você poderia vender tudo o que você tem e dar aos pobres. Você poderia falar a língua dos anjos, a língua dos homens, mas se não tiver amor, de nada adianta. Se não tiver amor, de nada adianta. Que venhamos amar, irmãos, amar uns aos outros. E quando fala em amar o outro, parece que é um sentimento. Não cresceu em mim, meu sangue não foi com aquela pessoa não combina comigo. Se fosse assim, irmãos, não seria mandamento amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. É um mandamento, é uma decisão, a gente decide amar. Imagine se Deus fosse assim: não vou amar aquele filho não, porque ele desviou dos meus caminhos, ele está fazendo totalmente contrário àquilo que eu ensinei. Se Deus fosse nos amar por quem nós somos, por quem a gente já foi lá no passado, o velho homem, ninguém estaria aqui, irmãos. Todos pecaram,
Todos precisam do perdão de Deus. Todos precisam do amor de Deus. Então, quando uma pessoa te ofender, uma pessoa fazer algo contra você, que você venha se lembrar do que Deus fez com você. E na mesma moeda, o mesmo que você recebeu de Deus, você faça com o seu próximo. Ame a Ele, independente da circunstância, independente daquilo que Ele fez. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós somos imaturos. Falta maturidade. Às vezes um irmão não cumprimenta a gente na igreja, passa do nosso lado e não cumprimenta. Aí a gente já endurece o coração, já cresce uma raivinha do irmão. Coisa de mimimi, irmãos. Olha Jesus na crucificação, o caminho dele para a cruz. Pessoas zombando dele, cuspiram na cara dele, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, tamparam o rosto dele, bateram, fizeram várias maldades. E a resposta de Jesus não foi pedindo a Deus para vingar tudo aquilo que o outro estava fazendo, mas Jesus pediu a Deus o perdão para aquelas pessoas. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Olha o que o Senhor nos ensinou. Independente das coisas que fizer conosco, nós temos que amar. Nós temos que orar por aquele, pedir a Deus que perdoa, que o Senhor venha mudar aquele coração. Eu sei que muitas vezes, irmãos, o nosso próximo, ele passa do limite conosco, mas passaram do limite com Jesus também. E Jesus falou, eles não sabem o que fazem. Quando nós somos ofendidos, irmãos, aquele que nos ofendeu não sabem o que fazem. Que nós venhamos pedir a Deus que perdoe aquelas pessoas. Amém? E graças a Deus este é o ano da maturidade. Que nós venhamos ser maduros. Que nós não venhamos ser crentes mimimi. Não venha amar aqui dentro da igreja e fora da igreja, não. O irmão sai da igreja, eu nunca mais vou falar com ele, porque ele não é da minha igreja. Nós temos que amar independente de qualquer coisa. E parece que o amor só beneficia o outro, né? Talvez é por isso que muitas vezes nós não amamos. Parece que o benefício só vai para o outro. Só que quando nós amamos, o amor volta para nós. Quando nós amamos, decidimos amar, nós somos umas pessoas amáveis, o amor está em nós. Mas uma pessoa que não ama ninguém é uma pessoa, como eu posso dizer a palavra? Uma pessoa amarga, isso mesmo, uma pessoa amarga. Mas quando você ama, o amor volta para você. Eu estava vendo uma história de Douglas Gonçalves, do Jesuscópia, né? Do YouTube lá. E ele estava falando um testemunho da vida dele. Um amigo dele pediu para ele fazer algo da área dele, né? Mas o Douglas, muito ocupado, muito compromisso, prega em vários lugares, tem lá o canal dele. E ele sempre adiando, nunca fazia aquilo que o amigo pediu. Sempre deixava lá atrás, na lista lá atrás, ia fazendo as outras coisas. Até que um dia ele foi ministrar na cidade desse amigo. E esse amigo tinha uma casa parada lá. Então esse amigo falou, olha, pode ficar na minha casa, você, a sua família, pode ficar lá sossegado. Então o Douglas foi para a casa desse amigo, e o amigo fez questão de colocar uma Sky lá, por causa dos filhos do Douglas. Colocou uma Sky lá para o menino ter mais opção de televisão e tal. E quando era a hora da janta, do almoço, este amigo vinha, pegava o Douglas, levava no restaurante, não deixava pagar a conta, ele pagava a conta, trazia ele de volta para casa. E aí o Douglas foi vendo aquele amor que o amigo tinha por ele.
Ele ficou impressionado. Como que este amigo amou ele, amou a família dele? Então, na outra semana, ele largou todos os compromissos de lado e colocou: não, eu tenho que fazer isso que meu amigo quer, porque meu amigo, ele me ama, ele amou a minha família. Aí ele deu prioridade àquilo que o amigo pediu. E a reflexão para nós é que, se nós formos olhar cada detalhe do amor de Deus para conosco, quando nós ainda éramos pecadores, não era quando a gente se converteu, quando a gente ainda estava em falha, quando a gente estava na escuridão, neste momento Deus nos amou. Enquanto muitos só julgavam, falavam mal de nós, que a gente não presta, Jesus olhou para a gente com outros olhos. Jesus se entregou em nosso lugar quando ainda éramos pecadores. Deus nos amou de tal maneira. Não existe palavra, então vou escrever aqui tal maneira, porque não tem palavra que explica este amor. Quando a gente tem noção deste amor de Deus por nós, sabe o que a gente faz também? Deixa tudo aquilo que era prioridade em nossas vidas. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque Deus me amou de uma maneira que ninguém amou, que ninguém vai amar. Ele deu a vida por você, Ele deu a vida por mim. Como não colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas? Como não amar Ele? Que nós venhamos refletir este amor de Deus por nós, irmãos. E todos os dias nós vamos amar Ele. Amarás o Senhor sobre todas as coisas. Se torna tão fácil quando a gente entende esse amor dEle por nós, que Ele nos amou primeiro. Projeta pra gente 1 João capítulo 4. Vamos ler o versículo 7, 8, 9 e o 19. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Versículo 19. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Quando a gente tem a convicção do amor dele, não tem como não amar ele. Não tem como colocar Ele como prioridade. Feche seus olhos por um momento. Senhor, muito obrigado por este amor. O Senhor nos amou ainda quando nós não dava motivos para você nos amar, Senhor. Mesmo quando ainda era pecador, Senhor, mesmo quando desagradava o teu coração, o Senhor não desistiu de mim. Um amor tão grande assim, Senhor, como eu pude ser ingrato tanto tempo da minha vida, Senhor. Oh, Senhor, que eu venha viver todos os dias da minha vida na Tua presença, viver este amor, Senhor, que esse amor esteja em mim, que este amor se transborde na vida do outro, Senhor, que venhamos amar uns aos outros. A palavra do Senhor, Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros, assim como eu te amei. Jesus, Ele te amou, independente do que você fazia, independente do que você fez, Ele te amou. Agora Ele fala: este amor que você venha passar para o outro. Permaneçam em vós a fé, a esperança e o amor. Não importa o que os outros fizerem, permaneça o amor, permaneça a fé,
permaneça a esperança, e você vai ver que vai valer a pena. Você vai viver eternamente com Ele, numa vida de paz, uma vida de amor. Oh, aleluia, Jesus, nós te amamos, Senhor, e nós te adoramos. Aleluia, Jesus.